Boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista individual com um dos candidatos à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, desta feita ao Bloco de Esquerda, que apresenta como rosto Luís Sá, que tem provas dadas na freguesia, de onde é natural, Mosteiro, mas também no Conselho, em termos de associativismo e de outras ligações que tem à terra. É o rosto, como dissemos, desta candidatura e vamos conhecer quais são, efetivamente, as propostas do Bloco para as eleições de 1 de outubro. Luís Sá, muito boa tarde. Começo exatamente por lhe perguntar quais as motivações e as razões desta sua candidatura. Muito boa tarde a todos os ouvintes, muito boa tarde, Paulo Sérgio. Nós queremos, em Santa Maria da Feira, fazer a força que faz a diferença no Conselho, como foi feita a diferença no país. Nós, enquanto partido político, conseguimos fazer a diferença no país, virando uma página da austeridade e acabando com as políticas de direita que eram efetuadas por Passos Coelho e Paulo Portas. Conseguimos realmente extinguir uma política que atacava os direitos de todos nós. É uma política que aumentava impostos, cortava pensões, cortava nas reformas, não conseguia aumentar rendimentos para a população e só tinha um caminho, que era manter a austeridade permanente no país, fazendo com que o país se mantenha anémico, sem crescimento e com um déficit muito grande de confiança. Por isso, o Bloco de Esquerda tem também em Santa Maria da Feira que virar esta página da austeridade que Emílio Sousa e Amadeu Albergaria e o PSD têm vindo a apresentar uma cartilha de austeridade em que realmente aplica no Conselho uma política exatamente igual àquela que nos impuseram no país. Também este partido político que nos governa há mais de 4 décadas entregou completamente a gestão deste Conselho aos privados. A recolha do lixo, o estacionamento, a água, o saneamento, onde os feirenses não têm um serviço de qualidade e um serviço público de qualidade pela qual a Câmara Municipal devia prestar a todos nós. Nós também não defendemos e realmente queremos mudar esta página política de austeridade com que Emílio Sousa, PSD, tem aplicado ao longo destes 40 anos e que nos tem apresentado e que tem lesado gravemente a qualidade de vida de todos os cidadãos e de todos os feirenses. Nós gostaríamos de contrariar, por exemplo, as rendas com que a Câmara Municipal tem atribuído a alguns companheiros e amigos de viagem e que lesam diretamente os cofres da autarquia e que retiram a política e retiram dinheiro àquilo que se poderia fazer por uma política social que defenderia diretamente os feirenses. É por isso que no seu programa, e começamos desde já a avaliar as propostas que tem para apresentar ao eleitorado, fala de transparência, rigor e participação cidadã. O que é que pretende concretamente com esta transparência e este rigor, onde também propõe uma auditoria às contas da Câmara Municipal? Sim, nós achamos que, em termos políticos, nós quando nos candidatamos a gerir as contas públicas, o dinheiro de todos nós, e fazer algo, um serviço público de exigência, achamos que esta é uma forma mais correta e concreta de corresponder à responsabilidade que temos nas mãos. Nós achamos que uma auditoria às contas municipais é a forma mais correta de não ter qualquer tipo de sombra ou nuvem acerca daquilo que foi feito no passado e começar com base zero uma política nova para o Conselho e uma política que realmente defenda os cidadãos. Achamos que,
na política conselhia, que o cidadão está afastado completamente daquilo que é a gestão diária da Câmara Municipal. Nós achamos que é uma forma e que temos que aproximar ainda mais o cidadão do dia-a-dia e daquilo que é gerido em termos municipais, em termos políticos, no dia-a-dia. E achamos que é essencial ser transparente na gestão. Não podemos só parecê-lo, temos que o ser. E realmente esta Câmara Municipal dá uma imagem de parecer que é transparente, mas na realidade tem dificuldades em apresentar documentação. Por exemplo, no site da Câmara Municipal temos algumas dificuldades em consultar todos os documentos de gestão da própria Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. Nós achamos que é uma grande proposta que poderia nós podemos desenvolver uma visualização das Assembleias Municipais e das reuniões de Câmara online, para que o município possa visualizar diretamente as reuniões, quais as propostas, quem propôs, quem votou a favor e quem votou contra. E isso é importante para que possa o cidadão ter uma aproximação sobre todas as decisões e o que é que cada partido pensa acerca de cada tema. Isso é importante, aproximar a política do cidadão e o cidadão da política, para que o cidadão tenha mais confiança naquilo que os nossos eleitos façam no nosso município para melhorar a nossa qualidade de vida. Dotar-se a Câmara de meios técnicos e humanos adequados e reduzir drasticamente o recurso a ajustes diretos é uma das propostas também apresentada nesta matéria de transparência pelo Bloco de Esquerda. Aliás, o Bloco tem-se feito eco sistematicamente e ultimamente da falta de transparência que tem dito que este Executivo tem relativamente a estes ajustes diretos. O porquê bater tanto nesta tecla, Sr. Luís? Nós achamos que o ajuste direto, em comparação com o concurso público, é completamente diferente. É uma gestão completamente diferente. Para além do mais, o ajuste direto não é uma gestão muito planeada. Nós achamos que o concurso público é uma forma mais justa de atribuir uma atividade a um agente privado e que realmente esse agente é que se propõe para um concurso, não precisamente como acontece no ajuste direto, que é a Câmara que escolhe o agente e que basicamente é ela que define quem é que vai prestar o serviço. Mas estamos a falar de um ajuste legal. Sim, ninguém diz o contrário. Aqui nesta de um questão, procedimento legal, neste caso. Há que realmente esclarecer esta situação. É legal, sim, é legal, mas se fosse uma gestão tão legal ou que não existisse qualquer benefício em relação a este tipo de gestão, não existia qualquer limitação acerca do ajuste direto. E o ajuste direto, para quem não sabe, tem limitações acerca dos montantes que se pode fazer e os montantes a empresas que prestam o serviço. Portanto, se fosse assim tão legal, não existiam qualquer tipo de regras a limitar este tipo de gestão. Portanto, a Câmara Municipal, ao utilizar este tipo de gestão, só nos está a dizer uma coisa, que é, não consegue planear e não consegue fazer um trabalho em termos de gestão que é o melhor. Para mim, a contratação pública, e respeitando todas as regras da contratação pública, é a melhor forma para realmente gerir o município e fazer com que os agentes diretos prestem um bom serviço de qualidade e que venham realmente a dar qualidade de vida aos cidadãos. Luís, eu gostava que me esclarecesse melhor esta questão, porque tem sido aludida frequentemente pela parte do Bloco de Esquerda e transversal praticamente a todas as freguesias nas propostas que tem apresentado, e porque estamos a falar de transparência. Há alguma coisa que o Bloco saiba relativamente à falta de transparência em alguma situação para insistir nos ajustes diretos e criticar tanto esta forma que a Câmara utiliza? É por isso que nós dizemos que não basta parecê-lo, temos que sê-lo. E que a Câmara não pode dizer que é totalmente transparente quando na realidade não apresenta em sítios, por exemplo na internet,
disponíveis toda a documentação sobre os ajustes diretos. Porque é que se escolhe aquela empresa em detrimento de outra? Por que razão é que... Quase sempre é justificado por motivos técnicos, não é? Sim, e na grande realidade os motivos técnicos são sempre a grande maioria das desculpas para a Câmara gerir desta forma a Câmara Municipal e fazendo com que esta gestão danosa, que muitas das vezes é danosa, devido à incompetência que a Câmara tem em satisfazer todas as necessidades dos cidadãos. Mas eu posso aqui até explanar um exemplo sobre o que é um ajuste direto e o que é um concurso público. Imaginemos que aqui o Paulo Sérgio me empresta dinheiro para fazer uma obra para si. E então eu giro com o seu dinheiro, giro a obra que me pediu para executar. E eu posso ter duas decisões. Uma, eu decidir quem é o agente que me vai fazer a obra, ou outra, eu fazer um concurso público e fazer perante as regras e as exigências que me colocou para fazer a obra. Eu, no ajuste direto, posso decidir alguém em detrimento de outros que por conhecimento ou porque realmente já estamos habituados a trabalhar com esta empresa ou porque essa empresa dizem que é melhor e que neste caso decidi com o seu dinheiro escolher aquela empresa. Numa contratação pública nós abrimos neste caso abrimos o concurso público e todos os agentes que se candidatem podem ser nivelados de forma igualitária e depois, perante o caderno de encargos e as regras estabelecidas perante todos, a melhor empresa é a que ganha. Essa é que é a forma mais correta de gerir o dinheiro que é o seu, de gerir bem a obra que seria para executar. Portanto, se caso corresse alguma coisa mal, imagine lá, se eu optasse pelo ajuste direto, como é que eu iria lhe responder sobre a escolha que eu fiz e que eu tive toda a responsabilidade sobre a escolha do agente que vai prestar a obra e como é que eu iria explicar sobre essa situação dos problemas que estavam a acontecer. Portanto, a melhor forma de gerir um município é sempre pela contratação pública e por regras claras e que este tipo de concursos são sempre a melhor forma para que não hajam aqui nuvens a pairar sobre o tipo de gestão que a Câmara tem sobre as atividades que vai tendo ao longo destes 4 anos. Uma das propostas que o Bloco se propõe tem a ver com a implantação do orçamento participativo municipal. Sabemos que várias juntas já o fazem. Na opinião do Bloco, deve-se estender-se também ao município esta ação, embora as juntas, como disse, já não todas, mas muitas já se procedam a esse orçamento participativo? Não é nada novo, isto já existe em alguns municípios em que adotaram estas medidas e que com isto vamos fazer com que o município participe mais na gestão autárquica e que dê ideias para o futuro e que se possa realmente envolver as populações junto da gestão e para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Portanto, é essencial fazer com que o feirense possa contribuir com propostas e até mesmo críticas sobre a gestão autárquica e que realmente não é fazer como esta Câmara Municipal que não ouve o cidadão, não quer saber da própria política de oposição que nós temos tido e que nem sequer responde a perguntas que os próprios partidos políticos fazem acerca da gestão municipal. Portanto, esta maioria PSD já chegou ao ponto de nem sequer responder a todas as perguntas que lhes são feitas e já nem querem saber nem auscultam quais são as necessidades reais da população.
Por isso é que nós achamos que esta política tem realmente de inverter, e nós achamos que esta relação de forças entre uma maioria que não ouve ninguém e gere à sua maneira, ao seu belo prazer, o município, e nós achamos que essa relação de forças tem que mudar para que realmente o município tenha, e a Câmara Municipal tenha uma resposta real sobre as necessidades da população e possa responder a todas as necessidades dos feirenses. Outra das áreas em que a CDU pretende se intervir, caso seja poder, tem a ver com a ação social e também investimento nas pessoas. Ora, por aqui, a Câmara tem feito muito trabalho em termos sociais, tem feito muita ação que se tem-se pelo menos divulgado publicamente, tem sido também nesta matéria da área social elogiada até por alguns partidos da oposição. No entanto, o Bloco tem uma perspectiva diferente e fala que é preciso ir mais à frente relativamente ao trabalho social que o município tem desenvolvido. Concretamente, o que é que o Bloco entende que deve ser feito e que não está a ser feito neste momento pelo município? Mais concretamente, nós temos que reagir àquilo que é as necessidades mais prementes da sociedade. A Câmara Municipal, completando a ideologia que tem sobre a sua cartilha de direita, e que criou aqui uma forma encapotada de apoio social, e que o assistencialismo, as IPSS, é uma forma secundária de responder às verdadeiras carências da sociedade. E nós, como passámos pela uma grave crise financeira, nós no município não conseguimos responder ativamente às necessidades reais da população e às necessidades sociais da população. E a Câmara Municipal, ao se esconder por parte deste assistencialismo, não consegue responder diretamente às necessidades reais da população. Então como é que isso se faz em contraponto com aquilo que tem sido feito pela Câmara? Nós achamos que a Câmara Municipal deve aumentar, e neste momento a Câmara Municipal tem orçamentado nem cerca de 1% de apoio social em todo o concelho. Nós achamos que podemos aumentar para 5% o apoio social para o concelho e fazer com que responda mais ativamente às necessidades reais e económicas das pessoas. Nós gostaríamos também de apresentar uma proposta acerca do tarifário social. Nós achamos que o tarifário social da água passa a ser automático e que possa abranger cerca de 9.000 famílias. É importante que esta resposta real às necessidades concretas do concelho, porque esta é uma forma automática, que é tal e qual como se passa na luz, nós queremos fazer exatamente da mesma forma. Em Santa Maria da Feira, cerca de 9.000 famílias poderão ser abrangidas por esta forma automática de apoio social. Mas essa proposta já foi rejeitada pelo atual Executivo. Nós queremos ter a responsabilidade na Câmara Municipal de poder alterar esta proposta e poder aplicá-la junto dos municípios. Nós queremos aumentar o rendimento disponível do nosso concelho. Sabe que o nosso concelho, perante o caminho que foi trilhado pela direita no PSD nas últimas décadas, o nosso concelho não tem, é dos concelhos que têm mais deficiência em termos de rendimento disponível. Portanto, a ideologia está vincada nos ordenados, nos baixos salários, está vincada no aumento em termos dos bens essenciais, nos preços muito altos em relação à água, à recolha dos lixos, ao saneamento, até mesmo na cobrança do estacionamento. Esta Câmara Municipal procurou privatizar tudo e está na onda de privatização e de retirar direitos às populações. Nós achamos que temos que inverter esta política e fazer com que realmente a política responda às necessidades reais da população, fazendo com que haja mais educação, não se encerre em escolas como está a acontecer e vai acontecer, continuando com a política do PSD. Eles querem encerrar mais escolas no concelho. Mas as escolas também muitas vezes encerram, e já vamos à educação, porque se não há alunos suficientes
enchentes, cada vez há menos natalidade no país, é uma consequência, não é? Sim, mas é antagónico, porque na realidade o PSD propõe mais escolas privadas no concelho, portanto é algo aqui que não bate certo. Nós temos de ter uma rede de educação pública e que responda realmente às necessidades reais do concelho. Para não perder o foco, vamos continuar na área social e no assunto Indáqua que pegou, porque tem sido uma das maiores críticas que tem surgido, e aqui quase que unanimemente por toda a oposição em relação à Câmara Municipal. O Bloco tem uma posição muito firme nesta matéria, que já anunciou, que é rasgar o contrato que o município tem com a Indáqua. Ora, isto não pode trazer consequências negativas em termos financeiros para o município de Santa Maria da Feira, tal como já aconteceu com outros municípios, nomeadamente Barcelos? Nós temos a remunicipalização da água como uma grande bandeira para o Bloco. Fazer com que esse serviço esteja disponível para as populações e que a gente possa gerir esse bem que é de todos e não é de uma empresa privada, e fazer com que esse serviço possa responder ativamente a todas as pessoas de uma forma igual e que ninguém fique sem água, sem luz, sem os bens essenciais que são para a nossa vida. Portanto, é essencial fazer com que este serviço seja municipal e que o município possa gerir ativamente este recurso. O que é que acontece? Nós passamos por uma grave crise há pouco tempo. A água continua a subir, o preço da água continua a subir. Não temos qualquer tarifa social, não temos qualquer apoio para as pessoas que realmente passaram por dificuldades económicas, com grandes carências, e que o município simplesmente sempre esteve do lado de uma empresa privada que nunca teve qualquer sensibilidade perante as dificuldades do concelho que atravessou e continua a atravessar. Portanto, é necessário realmente estabelecer quais são as regras e aquilo que vai realmente dotar o município de um bom serviço público, que a água também é de todos e que não deve ser um bem privado em que uma empresa privada simplesmente faz, e da maneira como nós já discutimos várias vezes em debates públicos, acerca da forma abusiva que tem com os cidadãos. Nós não podemos ter esta atitude, e a água é um bem essencial para que seja tratado desta forma. E Emílio Sousa sempre escolheu o lado da privatização, sempre escolheu o lado da Indáqua e nunca defendeu realmente o interesse dos munícipes, e nós já sabemos que é essencial estabelecer regras e defender o lado correto desta luta, que é essencial para todos nós. Não respondeu foi à questão, Luís, de como é que vai fazer, rasgando o contrato, se poderá ter que indemnizar a empresa, porque há um contrato em vigor por muito tempo. Como é que o Bloco resolveu esse problema? Nós temos que consultar os processos, temos que ouvir as partes, os intervenientes, temos que fazer realmente o estudo, como é que iríamos fazer e da melhor forma, para que não pese nos bolsos dos feirenses, não pese muito nos bolsos dos feirenses. E achamos que este contrato... Mas vai pesar sempre, porque estamos a falar de valores muito avultados, não é? Tudo depende da avaliação daquilo que está escrito no contrato. Nós sabemos que esta Câmara Municipal não tem grande capacidade em redigir contratos que defendam as populações. Sempre foram altamente lesivas para com as populações. E nós achamos que é essencial abrir o jogo, neste caso, falar com as partes intervenientes e realmente chegar a um acordo que seja bom para os feirenses. É esse que é a nossa premissa e é isso que nós vamos fazer, que seja a melhor forma de defender o interesse público de serviço de água, que é o mais essencial e é aquilo que nós, enquanto politicamente, proposta política, nós queremos fazer com que a água... Mesmo que não haja acordo, que não haverá, que é o mais natural por parte da empresa, mesmo que o futuro, em termos financeiros do município, possa ficar hipotecado, por exemplo, em termos de investimentos.
Não, nós queremos realmente não hipotecar o futuro do município. Mas com valores que sabemos que são astronómicos, para ter que pagar à empresa, como é que se resolve esse problema? Eu posso dar o exemplo, por exemplo, nenhum contrato pode ser tão desequilibrado quanto isso. Nenhum contrato, nós normalmente... Mas quem tem dito que é desequilibrado é precisamente a oposição, não é? Não, a oposição diz que é um contrato principesco para a empresa e muito lesivo para a Câmara. Sim, se é um contrato desses e tem contornos desse tipo, para já passa a ser um contrato injusto, não um contrato que seja completamente legal. Um contrato... Mas foi assinado como um acordo entre as partes, não é? Eu acho que se realmente Emílio Sousa e o PSD assinam um contrato desses, devem ser responsabilizados em tribunal. Um contrato que não foi assinado pelo menos pelo punho, foi o mesmo partido, mas não foi pelo punho de Emílio Sousa. Emílio Sousa também estava na briga. Sim, é o que eu estou a dizer, não foi o punho dele, mas foi do mesmo partido. Nós achamos que os contratos não são assim, não podemos ter medo do lobo mau, porque na realidade o contrato há sempre uma premissa e há sempre um espaço para que realmente se possa rasgar este contrato sem grandes custos para o município. Até porque os contratos têm que ser justos. Os contratos podem ter duas páginas. Se a página A defende o interesse privado, a página B tem que defender o interesse público. Se as duas páginas defenderem os dois interesses, neste caso as duas páginas defenderem o interesse privado, só o interesse privado, torna-se um contrato ilegal. E nós achamos que isto não é possível de acontecer. O que se fala é num contrato que é altamente lesivo para os cidadãos e é um contrato que não está muito bem elaborado. Sabemos que nas últimas negociações ao contrato, a Câmara Municipal sempre permitiu que a Indáqua abusasse um pouco mais e fizesse um pouco mais. Portanto, eu acho que é possível findar com este contrato e fazer com que os municípios não paguem não paguem por essa rescisão do contrato. Luís, mas a questão que eu lhe coloco é esta: se efetivamente essa rescisão é tão pacífica e tão fácil de se resolver, porque é que este município nunca o fez? Porque o interesse do município é defender realmente a Indáqua. Mas porquê? Não sei, só o Emílio Sousa que lhe poderá responder, porque realmente nos aditamentos do contrato sempre a Câmara Municipal assinou de cruz, de olhos fechados, acerca de todos os bens passarem para o privado e realmente dotar de lucros uma empresa que na realidade até mesmo o próprio Tribunal de Contas foi crítico acerca desta forma abusiva de aumentar os lucros de uma empresa privada. Portanto, achamos que o risco não é assim tão grande e a empresa não tem que ser tão abusiva com os cidadãos da forma que é. Portanto, achamos que esta é a forma e a proposta política do PSD, que sempre defendeu o privado e vai continuar a defender. Portanto, para os feirenses e para defender os feirenses é necessário realmente existir uma nova força política dentro da variação da Câmara e que possa realmente colocar em pratos limpos este tipo de negociatas que não beneficiam o serviço público e neste caso o serviço público de distribuição de água. Muito bem, entramos noutro ramo que tem a ver com a rede viária e também os transportes, e aqui há propostas concretas por parte do Bloco de Esquerda. Luís, relativamente à rede viária, que soluções é que o Bloco tem e que apresenta ao eleitorado para resolver aquilo que é ou aquela que é a maior preocupação dos feirenses por todo o território, que é efetivamente as más acessibilidades que dispõe neste momento? Nós assistimos ultimamente a uma Câmara Municipal que se propôs nos últimos 4 anos de colocar alcatrão sobre todas as ruas, ou a grande maioria das ruas no município. Mesmo assim, a Câmara é muito desleixada com este tipo de situações. Aquilo que se observa hoje em dia é a colocação de alcatrão sobre toda a folha. Pura e simplesmente nem sequer limpam as valetas antes de colocarem o alcatrão. Conseguem colocar alcatrão por cima de ervas.
e achamos que esta é a forma realmente, é a imagem da própria Câmara Municipal, e neste caso Emílio Sousa e PSD. Querem fazer obra, mas tudo vale para realmente apresentar uma política de alcatrão na estrada sem grande planeamento. Nós achamos que é necessário planear estas obras, é necessário dotar as freguesias com passeios, com a rede de águas pluviais, e fazer realmente que o investimento seja um bom investimento e que os recursos que nós temos na nossa Câmara Municipal, o dinheiro público, seja bem investido. Neste momento, a Câmara está a investir dinheiro público de uma forma desorganizada, de uma forma com pouca qualidade, e achamos que daqui a pouco tempo o déficit de qualidade da obra que a Câmara Municipal está a efetuar vai aparecer ao de cima, e realmente esta Câmara Municipal não defende o interesse público e não defende o planeamento na rede viária. Por outra questão, nós achamos que é essencial dotar o Concelho com serviço público de transportes. É essencial que o Transfeira cubra todo o Concelho. Nós como é que podemos ter uma política de transportes pública sem uma rede pública de transportes, e neste caso o Transfeira cubra todo o Concelho? É dessa forma que vamos conseguir fazer com que o Concelho consiga ter uma política de transportes diferente daquela que a Câmara Municipal tem. Mas um dos argumentos que é dado é de que não existe população suficiente para esses transportes públicos e para o Transfeira, para que justifique esse passar diário pelas freguesias. É um dos argumentos que é dado. Essa é uma forma de ver pela direita, de ver os recursos públicos, em todos os recursos públicos eles têm sempre uma forma de que a população não é toda igual, e que o serviço não pode ser igual para todos, e que há sempre desigualdades a ter, porque realmente as pessoas são diferentes. Nós achamos que não. A população do Concelho da Feira, seja ela de Sanguedo, seja ela de Rio Mião, seja ela de Arifana, toda ela tem que ser servida de uma forma igualitária, porque na realidade também pagam os impostos de uma forma igualitária. Achamos que estes recursos devem ser distribuídos por todos. Só isso é que vai promover a coesão territorial, e só assim é que nós conseguimos com que o município sinta um município unido e sinta realmente o orgulho do Concelho, que não há injustiças e não há desigualdades em termos de serviço. Qual é a diferença entre um habitante de Santa Maria da Feira, que tem o acesso ao Transfeira, e qual é a diferença entre um habitante de Canedo que não tem acesso ao Transfeira? Nós achamos que não há diferenças, portanto todos têm que ter a mesma rede de serviços e todos têm que ser tratados por igual. Santa Maria da Feira, e neste caso a Câmara Municipal e Emílio Sousa, têm uma forma desigual de tratar os habitantes, e isso para nós não é uma boa política, porque depois acontecem situações tal e qual como aconteceu com Milheiros Poiás, e se calhar outras freguesias também poderão ter esses impulsos de quererem se desagregar do nosso concelho. Nós achamos que a coesão territorial é por uma questão justa e transparente. Nós temos que fazer políticas justas para todos os cidadãos e transparentes. Nós temos que dotar, por exemplo, quando dotamos dinheiro para as juntas de freguesias, de uma forma igualitária. Não há diferenças nas juntas de freguesia. Não pode existir diferenças em termos de cores políticas. Nós temos que ter... Mas as necessidades de cada junta são diferentes, naturalmente, claro, não é? Mas quando dotamos dinheiro público para as juntas de freguesias, tem que haver umas regras transparentes e que realmente seja uma forma mais justa do que aquilo que se passa hoje em dia. Por exemplo, nós sabemos que há aí uma candidata a uma junta de freguesia que foi escolhida pelo PSD e que essa mesma candidata foi presidente de junta pelo PS. Está a falar precisamente de um local que conhece bem, Mosteiro Açoute. Perfeitamente, não é? E que ao fim do momento em que o PSD elege a sua candidata, o investimento público aumentou substancialmente.
quase mais que nos últimos 4 anos. O que significa que há realmente aqui uma desigualdade em termos de coesão territorial e que há aqui realmente uma premiação pela cor política em que se apresenta nas juntas de freguesia. E isso não pode acontecer. A Câmara Municipal não pode ter. Nós estamos a gerir dinheiro público. Temos que ser justos para todos os cidadãos, porque todos também pagam os impostos de maneira igual. Aqui não há desigualdade com ninguém. E nós achamos que esta forma de desenvolver desigualdade sobre as freguesias e quase como subliminarmente dizer que se escolherem PSD têm mais e se escolherem outro partido têm menos, isso não é uma forma de democracia. Isso não é democracia. Para nós, a resposta política que temos a isto é rasgar completamente com este tipo de atitudes, e Emílio Sousa e Amadeu Albergaria fizeram sempre a distinção no território e distinguem as freguesias por sendo as freguesias do PSD e as freguesias que não são do PSD. Nós achamos que esta forma de ver a política é uma forma desigual e que não é justa e que não prevê a qualidade de vida dos cidadãos. Nós temos que olhar para um território unido, temos que olhar para todo o território de uma forma geral e fazer com que o dinheiro público seja bem investido nos recursos que têm que ser investidos, nas necessidades da população. Claro que cada população tem a sua necessidade e nós, as juntas de freguesia, têm o papel essencial de estar junto das populações e auscultar as necessidades reais de cada freguesia e fazê-las chegar à Câmara Municipal. Mas também a Câmara Municipal também o pode fazê-lo. Não se pode escudar atrás das juntas de freguesia e esquecer completamente que existe um território para gerir, e um território que é imenso. Nós somos o segundo maior território da área metropolitana de Porto. Portanto, nós temos, os recursos são pequenos, o nosso orçamento não é muito grande, mas nós podemos utilizar bem o nosso dinheiro. E não podemos utilizar estas formas encapotadas de injustiça, de premiar umas freguesias em detrimento de outras. Nós temos que unir o território e fazer coesão territorial em toda a Santa Maria da Feira. Ainda nos transportes, prevê a criação do Bloco de um centro coordenador de transporte, há muito anunciado, mas nunca foi concretizado. Onde é que o Bloco entende que ele deve ser fixado? O Centro Coordenador de Transportes, nós não somos como outros partidos que agora vêm, em tempo de eleições, de apresentar 2 e 3 Centros Coordenadores de Transportes, e como o partido que está neste momento na Câmara Municipal, que ao longo dos anos, nos seus programas políticos, desde 1976, que apresenta a criação do Centro Coordenador de Transportes e ainda não conseguiu realizar. Portanto, para nós é importante ser sério e realmente apresentar um Centro Coordenador de Transportes e dizer assim à população, olhos nos olhos, dizer que nós vamos conseguir realizar um Centro Coordenador de Transportes, porque é execuível e é possível fazê-lo. Nós queremos ser sérios com a população e todas as nossas propostas são para realizar. Neste caso, os feirenses podem confiar no Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda apresenta propostas para poder implementar no terreno e que em 4 anos podemos alterar significativamente as políticas municipais e fazer com que essas políticas respondam ativamente a todas as necessidades de todos nós. Localização do centro, do coordenador de transportes? Nós achamos que a melhor localização do centro, e isto não vou precisar basicamente aqui o local, mas aquela zona da Cruz seria uma boa zona. Saída da autoestrada? Saída da autoestrada, tem ali as redes principais do nosso concelho, em que passam todas por ali, desde a Nacional 223, depois temos a A29, a A32,
está próxima, portanto, nós temos aqui um sítio privilegiado de construir um centro coordenador de transportes e fazer com que o transporte passe a ser o transporte público passe a ser uma realidade no nosso município. Neste momento ainda há muitas dificuldades e deficiências em termos de transportes públicos. Ainda há freguesias, por exemplo, a este do nosso concelho, ainda existem freguesias que primeiro chegam à sede de outro concelho para poderem vir para a sede do concelho de Santa Maria da Feira. Existe a freguesia, por exemplo, de Romariz, que primeiro chega à sede de São João da Madeira para depois poderem chegar à sede de Santa Maria da Feira, à freguesia da Feira. Portanto, achamos que esta rede de transportes não corresponde às necessidades reais do concelho e nem isto vem defender a coesão territorial. Nós achamos que a rede de transportes pública deve responder ativamente às necessidades e fazer com que a sede do concelho esteja mais próxima dos cidadãos. Nesta forma, nós não conseguimos fazer isso. Então, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira deve realmente elencar uma política ativa de transportes públicos e fazer aproximar o município, a sede do município, com o cidadão. A população de Canedo não é diferente da população de Santa Maria da Feira. Deve ter realmente um serviço público e deve poder aceder aos serviços centrais da mesma forma como qualquer pessoa em Santa Maria da Feira os acede. Entramos no emprego e também no desenvolvimento económico, que foi uma das pastas abraçadas pelo atual Presidente de Câmara, Emílio Sousa, e que mais notícias têm saído por parte do município relativamente a esta matéria e a anunciados investimentos para as zonas industriais. Ora, que ideias é que o Bloco tem nesta matéria? Por exemplo, há aqui algumas coisas concretas, tipo que se dê prioridade para empresas que tenham a sua sede fiscal no concelho, com vínculos de trabalho permanente e salários acima da média. Não tem acreditado nas propostas que Emílio Sousa tem anunciado relativamente a esta matéria, em que se diz sistematicamente, por exemplo, que dentro de 2 anos a feira terá uma taxa de desemprego irrelevante ou mesmo desempregados? Durante 4 décadas de PSD e desta política PSD sempre assentou na política de emprego em baixos salários e precariedade no concelho. Portanto, Santa Maria da Feira, e neste momento nós podemos evidenciar isso, que tem um dos poderes de compra mais baixos do país. Nós achamos que temos que inverter esta política. Não é por Emílio Sousa apresentar valores e que vai conseguir fazer isto, não é que isso vá acontecer. Nós achamos que Emílio Sousa tem aparecido com muitas notícias e que na realidade depois vêm outras notícias de Emílio Sousa contrariando as notícias anteriores. Portanto, achamos que isto, em termos de política de emprego, Emílio Sousa não tem estratégia, não tem uma estratégia montada e tem uma espécie de navegação à vista em termos de emprego. E que tudo que vier à rede é peixe, neste caso é a empresa. E então nós realmente temos que saudar o emprego. O emprego está a crescer não só no concelho, mas também no país. Não podemos realmente, como o Emílio Sousa está a fazer, aproveitar-se dessa situação e dizer que é a política do PSD no concelho que está a fazer crescer o emprego. Não é isso. Eu sei como é que se faz crescer o emprego. Eu dou empregos, mas o Emílio Sousa tem tido uma posição de reter toda o elan acerca do emprego e tudo que realmente está a inverter estas políticas de emprego devido às políticas que são feitas no Poder Central e devido ao crescimento da economia que se está a fazer a nível nacional. Portanto, não é uma questão
só de Santa Maria da Feira, mas também é uma questão nacional. E, portanto, esta reivindicação de... Mas garantir que as zonas industriais estão a ficar lotadas e que vão permitir esses postos de trabalho não é, desde logo, um compromisso e uma medida concreta para que efetivamente se crie esse emprego? É um compromisso, mas será que dá para acreditar nesse compromisso? E eu pergunto, quando se criou o Parque Empresarial da Cortiça, dizia-se que iriam estabelecer-se cerca de 600 empresas. Nenhuma. Portanto, estamos a falar do Parque Empresarial, por exemplo, de reciclagem de materiais. Falava-se, por exemplo, que ao fim, e o estudo de viabilidade económica dizia-se que ao fim de 3 anos estaria completo e cheio e que iria realmente fazer face a uma necessidade especial de colocar as empresas de sucatas naquele local. Até hoje ainda não vi nenhuma empresa de sucatas naquele local. E que aquilo que eu observo hoje, não consigo ver qualquer empresa naquele local. E que está completamente abandonado. O Parque Empresarial da Reciclagem de Materiais, em Pigeiros, está completamente abandonado. Portanto, é um recurso e que foi investido alguns milhares de euros e que, na realidade, tudo foi deitado fora e que não temos qualquer empresa lá sediada. Portanto, ainda não rentabilizou qualquer emprego para o concelho. Portanto, o Bloco está pessimista relativamente a estas promessas e não acredita que a feira vá ter esse pleno emprego e que venham esses investimentos anunciados pelo PSD? A qualquer momento, Emílio Sousa apresenta-se na imprensa com, por exemplo, uma empresa de calçado que vai estabelecer-se no PERM com 600 empregos. Depois, logo a seguir, já não são 600, são só 200. Depois a seguir, já não são 200, são 150. Ou seja, ele próprio se autodescredibiliza acerca da política empresarial que tem e que não responde ativamente às necessidades do Conselho. Deixe-me só falar aqui uma questão que é essencial. Durante os debates e durante estes anos, nós já estamos na política há muito tempo e não nos esquecemos daquilo que passamos e daquilo que realmente o Conselho passa. Quando a crise se instalou no Conselho, tivemos a questão da ROD, em que encerrou portas, tivemos a questão da ECO, que estava a diminuir postos de trabalho, e que tivemos a questão da Corticeira Amorim, que despediu preventivamente para fazer face à crise. Na altura, o PSD, isto pela pessoa que estava cá a defender o PSD, dizia assim: mas a Câmara Municipal não tem a competência de dar empregos. A Câmara Municipal não tem a capacidade de ir junto das empresas privadas e alterar a sua política para o seu emprego. Mas tem capacidade e deve fazê-lo, atrair investimento. E nós dizíamos exatamente por aí. Mas a Câmara Municipal tem a capacidade de influenciar positivamente e criar emprego e ter uma estratégia bem definida para a criação de emprego. Nós, em termos de Câmara Municipal, podemos realmente ter uma estratégia bem montada e definir uma linha de quais tipo de empresas que nós queremos e realmente quais é que queremos estabelecer, que tipo de empregos é que queremos, o emprego altamente qualificado, e realmente com isso o que é que temos que fazer? Nós temos que pensar um bocado fora da caixa. Aquilo que o PSD agora nos apresenta para os próximos 4 anos é a mesma política que era a política do passado. Simplesmente criaram... Emílio Sousa recentemente tem aludido também, frequentemente, para essa política de salários mais bem remunerados e que será esse o próximo passo por parte do município e nos investimentos que está a tentar alavancar para cá. Sim, mas é preciso... Não podemos só ser redutores nessa parte. Eu também gostaria muito que se instalassem cá empresas que pagassem muito às pessoas e que realmente isto fosse uma espécie de paraíso para todos nós. Mas as coisas não são assim. Nós temos que planear.
Nós temos de ter uma estratégia. Qual é o posicionamento do Conselho? Acerca de quais os mercados é que nós realmente queremos apresentar? Porque, e o Bloco tem essa estratégia, esse plano já feito? Temos essa estratégia e realmente queremos definir ativamente as empresas que realmente se vão sediar aqui no Conselho e realmente estabelecer articulação, por exemplo, com as universidades. Ter polos tecnológicos e definir uma área. Nós não podemos ter, é impossível captar todo tipo de empresas que virem à rede e definir uma boa estratégia para todas elas e ter realmente uma boa viabilidade para todas elas, em termos de serviços. Temos que realmente ter uma estratégia bem definida, pensar muito bem no futuro e saber caracterizar as zonas industriais para que tipo de empresas é que elas podem captar, definir realmente uma estratégia muito bem pensada e fazer as coisas como devem ser feitas. Nós não podemos ter uma zona industrial com empresas de várias áreas porque é impossível gerir recursos com essa atividade e que não é possível fazer com que as zonas industriais sejam viáveis para todas as empresas. Não é possível. Portanto, nós temos que realmente pensar na criação de zonas industriais eficientes, zonas industriais inteligentes e fazer com que as nossas zonas industriais sejam diferentes dos municípios ali ao lado. Qual é a caracterização em termos de diferenciação das nossas zonas industriais com as zonas industriais, por exemplo, a norte de Vila Nova de Gaia ou a oeste, por exemplo, de Ovar ou até mesmo de São João da Madeira? Nós temos que olhar não só para o nosso município, mas também para os outros municípios e saber enquadrar-se e fazer a diferenciação, porque na realidade imaginemos que a empresa tem uma grande necessidade de fazer o transporte para o Porto de Leixões. As nossas zonas industriais, como estão mais a sul, estão mais longe, em termos de diferenciação, estamos um bocadinho mais atrás em relação às empresas, neste caso às zonas industriais de Vila Nova de Gaia, da Maia, e nós temos que realmente apresentar serviços diferentes e que podem realmente tornar o nosso concelho diferente de todos os outros. Esta é a forma de Emílio Sousa ver as empresas. Acha que as empresas investem só pelos nossos lindos olhos, só porque a gente tem um castelo ou porque a gente tem um espaço aqui muito bonito. As empresas fazem contas e nós não podemos assentar, acima de tudo, uma política de isenções fiscais, porque isso só desvaloriza o nosso concelho, só desvaloriza as zonas industriais. Nós não podemos ir por aí. Imaginemos, há uma frase muito antiga que diz o seguinte: quando a esmola é muita, o pobre desconfia. E quando há uma política de isenção fiscal, logo não atrai as melhores empresas. E são aquelas empresas que têm um plano de negócios um bocado debilitado. E nós queremos realmente, se queremos imprimir uma política assente em empregos que realmente venham, empregos qualificados e que venham e que sejam bem remunerados, nós temos realmente que fazer diferente e temos que captar as empresas que tenham planos de negócios bem estabelecidos e que respeitem a população e que respeitem o local onde se inserem. Aquilo que Emílio Sousa, por exemplo, ao estar a isentar as empresas que vêm, como por exemplo acontece uma empresa internacional que vem investir para cá, essa empresa não tem sede fiscal em Portugal. Ou seja, os seus impostos não são aplicados em Portugal. Ok, dão um emprego, muito bem, mas isso é a visão do passado, como aconteceu com a ROD, como aconteceu com como nós conhecemos a Yazaki, por exemplo, que vinha cá simplesmente extrair os recursos humanos, extrair dessa parte e que no final de tudo, quando realmente as contas, o plano não compensasse a empresa, ela por simplesmente fechava as portas porque a isenção fiscal permite
esse tipo de atitude. E nós queremos que realmente que o pagamento de impostos no nosso concelho possa beneficiar a integração das empresas e enraizar as empresas no município e fazer com que as empresas tenham uma participação social, cultural e que respeitem as pessoas que cá estão. Muito bem, entramos noutro âmbito, na saúde, em que o Bloco se propõe apoiar a criação de consultas de psicologia, oftalmologia e dentária nos centros de saúde. Eu pergunto-lhe como é que isto é feito, uma vez que, como sabe, não depende de um município. Sim, mas o município pode fazer pressão para que se realmente possa abrir essas valências nos centros de saúde e na unidade de saúde familiar. Mas, por exemplo, quando nós sabemos que os próprios hospitais não têm consultas desta especialidade ou são muito poucos os recursos que existem em hospitais de dimensão grande, e podemos pegar, por exemplo, no da Feira, algumas até no horário a partir das 20 horas nem haverá essas ou algumas especialidades, pergunto-lhe como é que se vai atrair isto e sensibilizar um governo para trazer estas especialidades para um centro de saúde. Mas não é só o governo, também a própria Câmara Municipal pode exercer pode fazer com que haja esse serviço nos centros de saúde e na unidade de saúde familiar. Ela própria pode pagar a pessoas, a profissionais, para que possam fazer, em nome da Câmara e da política municipal, fazer esse tipo de trabalho. Porque é essencial realmente prestar este serviço de apoio social. Porque é importante que as pessoas com carências económicas tenham acesso a estas áreas que são importantíssimas para a nossa saúde e que muitas das pessoas com carências económicas têm dificuldades em aceder, por exemplo, à saúde oral. E nós achamos que é importantíssimo para integrar as pessoas, para fazer com que as pessoas possam aceder ao seu emprego. Imagina uma pessoa que não tem dentes e que quer se candidatar a um emprego. Logo à partida, temos dificuldade com que essa pessoa tenha emprego e que esteja na lista, na parte da frente da própria lista. Portanto, nós achamos que é essencial fazer com que as pessoas com mais carências económicas possam aceder a estes serviços, que são realmente uma debilidade no nosso concelho, e melhorar a qualidade de vida de todos nós. É importante realmente olhar para aqueles que têm mais carências e fazer com que eles tenham acesso àquilo que não podem fazer face à carência económica que têm no seu dia-a-dia. Portanto, esta é uma resposta ativa e exata que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Ainda no âmbito da saúde, que plano é este que pretende criar, um plano municipal de saúde? São medidas de promoção da saúde e prevenção da doença. Nós queremos realmente que este plano responda ativamente às necessidades de saúde que temos no município. Para isso, temos que elaborar um plano que organize quais são as áreas que a gente deve intervir e como é que deve intervir. Ter a capacidade de todos os intervenientes, neste caso na área da saúde e do município, para fazer uma boa elaboração municipal e dar resposta realmente a esta carência que existe no nosso município, e nós não podemos esconder ou escamotear este problema existente no nosso município. É preciso planear e realmente dotar o nosso município de saúde, e que tanto necessitamos devido às políticas que foram efetuadas não só pelo governo, o PSD de direita, mas também pela política municipal, que sempre tentou reduzir a resposta da saúde e reduzir os recursos humanos das próprias unidades de saúde familiares, e que isso não responde ativamente às necessidades reais, neste caso na saúde, de todos nós. Muito bem, entramos noutro âmbito, até porque o nosso tempo começa a esgotar-se, ainda temos aqui outras áreas para falar. Na cultura, o Bloco prevê ou aponta-se para uma revisão urgente do regulamento do Plano de Apoio a Projetos Culturais designado por PAPC. Que revisão é esta? Que alterações é que o Bloco preconiza concretamente?
Esta é uma forma muito injusta de proceder ao apoio às associações. Já discutimos isto e percebemos que a burocracia superou completamente a resposta que podemos dar às associações, às carências das associações, e que por isso é necessário realmente rever o regulamento e fazendo o regulamento menos burocrático e muito mais transparente. Nós não defendemos a burocracia, nós defendemos realmente a retirar a burocracia e agilizar os processos, fazer com que realmente a política cultural, a política da saúde, a política junto do cidadão seja mais ágil e que o cidadão consiga fazer face às suas necessidades muito rapidamente. Nós queremos realmente fazer com que o município responda diretamente a todas as necessidades, e esta é mais uma delas. Criou-se aqui a burocracia para superar realmente a resposta, e foi mesmo para encravar completamente o apoio cultural que é necessário para o nosso concelho. Mas que alterações concretas, para irmos diretos às questões e para abreviarmos, é que o Bloco prevê nesta matéria? Que é que acha que é fundamental fazer-se? Nós achamos que é preciso distinguir uma coisa que é o funcionamento regular das associações e outra coisa que é realmente fazer o apoio a eventos esporádicos ou não do associativismo. E achamos que esta é uma forma, deve ser tratada de maneira diferente. As associações não é por não fazerem qualquer atividade cultural que não estão ativas e que não têm necessidades para pagar algumas despesas regulares e para realmente manter ativa o seu trabalho. Muitas vezes não é visível o trabalho das associações, mas ele existe, e que não é visível, por exemplo, nos cartazes municipais, não é visível, por exemplo, na imprensa, mas ele existe junto das pessoas e que ele tem um cariz social e importantíssimo também para o município. E é preciso fazer realmente esta distinção entre o apoio ao funcionamento regular das associações e depois, sim, quando elas querem realmente projetar eventos culturais e permitir que eles possam se candidatar a eventos e que possam não ter qualquer tipo de censura cultural por parte da Câmara Municipal. Dotar as associações da sua liberdade de expressão, se assim posso dizer, para poderem criar eventos à sua bela disposição. E não há essa liberdade neste momento? Neste momento há uma restrição completa em termos de... Pelas regras que são impostas? Pelas regras e pela imposição da Câmara Municipal com os grandes eventos que estão estruturados. Por exemplo, a Viagem Medieval é um deles. Quase que obrigam a participação de todas as associações para terem acesso a um apoio, ou neste caso ao rendimento das tabernas, e para poder fazer face às despesas anuais de cada associação. Portanto, isto para mim é limitar a independência de cada associação. Portanto, nós temos que realmente dotar o Conselho com a sua independência identitária, a sua independência cultural, e fazer com que a cultura não seja uma visão paternalista por parte da Câmara que define praticamente a agenda cultural das associações. Nós temos que dar independência às associações para elas progredirem, para elas criarem e fazer a renovação em termos de cultura, que neste momento está muito emparedada e limitada a um conceito, e é um conceito que é a política do PSD, que está muito bem enraizada sobre os grandes eventos que estão muito bem estruturados para realmente manter estes eventos como uma forma encapotada de poderem, uma forma enviesada de poderem dar dinheiro às associações, mas por outro lado elas têm que participar naqueles eventos. Portanto, estão a limitar completamente a atividade cultural das associações. Quando fala-se em eixo de apoio ao funcionamento regular das associações e coletividades, naturalmente para aquelas que não entram no PAPC, estamos a falar de que tipo de apoio e que verba é que o Bloco acha que deve ficar disponibilizada para este tipo de associações e atividades? Nós achamos que
esse tipo de apoio deve ser discutido de associação em associação, deve ser um apoio personalizado, e que as necessidades das associações, e nós felizmente no Conselho temos muitas, o associativismo é muito forte, e que nós temos que realmente reconhecer que cada associação tem a sua necessidade específica, e que nós temos realmente que reunir com cada uma delas e discutir realmente todos os apoios que poderemos dar a cada uma delas. Portanto, não vamos aqui cortar as pernas a ninguém e fazer com que as associações apresentem as suas ideias, apresentem a sua perspectiva para o futuro e desenvolver realmente, em conjunto com as associações, uma política cultural enraizada junto das populações e que permita uma liberdade de expressão completa. Na área ambiental, o Bloco propõe, acima de tudo, e tem sido também transversal, uma medida a todas as freguesias que aqui têm vindo para os debates já realizados, da recolha dos resíduos do lixo ser efetuada 4 vezes por semana em todo o concelho, tal como acontece na sede do município. Este é o enfoque principal para as medidas que se preconizam para a área ambiental do concelho? Existem várias áreas dentro deste tema, mas achamos que esta é mais uma forma de a coesão territorial ser injusta e ser... nós achamos que a recolha do lixo, no mínimo 4 vezes por semana, de igual forma como é feita na cidade sede de Santa Maria da Feira, é uma forma de estabelecer igualdade e justiça para com todos os habitantes de Santa Maria da Feira e realmente não definir uma desigualdade em termos de tratamento em relação a todas as freguesias. Essa é para nós essencial, tratar os municípios todos da mesma forma e justa e igualitária. Portanto, se existem municípios que pagam todos os mesmos tipos de impostos da mesma forma, portanto, devem realmente ter acesso ao serviço público da mesma forma, tal e qual como pagam impostos. Essa é para nós essencial. Nós achamos que também é necessário aumentar o número de ecopontos no concelho. Fizemos as contas e achamos que o número de ecopontos no concelho está abaixo da média que é necessária para o concelho. Portanto, é necessário incentivar mais a separação e a reciclagem e fazer um trabalho de base junto das populações para que isso possa promover mais ambiente e melhor ambiente e que todos nós saímos beneficiados com isto. Temos que definir bem, e para nós é essencial algo que é importante e que Emílio Sousa não fala, que é nós vamos estabelecer uma agenda para a limpeza dos cursos de água. Nós, se formos eleitos, estabelecemos que todos os cursos de água durante 4 anos irão ser limpos e que ao fim de 4 anos poderemos dizer que todas as ribeiras e rios do concelho estarão completamente limpos, e é isso o nosso objetivo para os 4 anos em termos ambientais. Limpar completamente as ribeiras e os rios. Não podemos ter a política que temos atualmente, que mesmo os edifícios públicos que a própria Câmara gera, são os principais focos de poluição dos rios. Já falámos na questão das termas, que as próprias termas têm o saneamento virado para o rio Uima. Temos, por exemplo, empresas privadas que continuam a poluir a ribeira, por exemplo, da Laje, a questão do Casqueira, e que é necessário ter a frontalidade e a capacidade de desenvolver uma política que acabe com esses focos de poluição. Santa Maria da Feira e a Câmara Municipal deve ser a primeira a dar o exemplo sobre todos os seus equipamentos que está na sua alçada e realmente limpar todos os cursos de água, porque na realidade a Câmara Municipal não consegue dar resposta a isto. Nós sabemos que, por exemplo, os edifícios, alguns centros escolares, por exemplo, o Centro Escolar de Mosteiro não tem ligação ao saneamento. Este é um exemplo que a Câmara não deveria dar. A Câmara diz assim: obrigado por ligar.
e quando a Câmara Municipal não dá o verdadeiro exemplo de ligar ao saneamento todos os edifícios que estão na sua alçada. Portanto, que exemplo é que dão aos municípios que tiveram que pagar as taxas de ligação e pagar todos os custos inerentes à ligação ao saneamento, e quer dizer, muitos deles a passarem carências económicas bastante graves, e que nós não conseguimos realmente mostrar com que o Conselho tenha uma resposta rápida sobre a limpeza dos cursos de água no município. Nós temos duas ribeiras importantes, temos a Ribeira da Remolha, a Ribeira de Rio Maior, em que o município vizinho, por exemplo, Ovar, que se queixam que essa ribeira chega ao município vizinho completamente poluída. Nós temos o Rio Ul, por exemplo, que tem lá uma praia muito conhecida, em que já chega ao município vizinho de São João da Madeira completamente poluída. Tem uma empresa de tintas a poluir aquele rio. Nós temos, por exemplo, uma hectare de fiéis com graves problemas de funcionamento, que constantemente anda a poluir o rio e que não privilegia o ambiente. Portanto, é tempo de dizer e fazer um ponto final nesta história e realmente estabelecer prazos e limites para que realmente o Conselho seja um Conselho exemplo e que seja um Conselho limpo. É necessário limpar todas as ribeiras do nosso Conselho e fazer realmente uma política ambiental exemplar. Muito bem, na juventude há aqui projetos que o Bloco pretende também alavancar, como por exemplo criar o projeto Rede Sem Fios, dotando os espaços públicos de internet sem fios de acesso gratuito, também apoiar projetos artísticos e culturais locais para ensaio ou ateliês para trabalho artístico e criação do Parque de Desportos Radicais. São 3 medidas apontadas para a juventude. Concretamente, gostaria que me especificasse cada uma delas o mais resumidamente possível, porque já vamos longo nesta entrevista. Para nós, o município tem que ter uma resposta atualizada acerca do que é as necessidades da nossa juventude. E que os projetos de Rede Sem Fios nos espaços públicos é um projeto de informação e de justiça para de facultar a informação a todos os jovens. E isso é importante realmente ter uma rede neste caso estabelecer uma rede sem fios para que os jovens possam aceder à internet gratuitamente, e isso promove, por exemplo, o apoio social, porque nem toda a gente tem a possibilidade de ter internet em sua casa ou até internet no seu telemóvel. Portanto, esta é uma forma de tratar com justiça os jovens e o acesso à informação. Nós achamos que, por exemplo, a criação de um programa jovem com rendas controladas é importante falar neste assunto. A Câmara Municipal não tem qualquer proposta para as rendas e a renda, neste caso a habitação jovem. Nós achamos que devemos ter uma política em torno da habitação jovem diferente. Nós queremos que realmente emancipar os jovens e fazer com que os jovens, neste momento, a grande maioria vivem em casa dos pais porque têm dificuldades e carências económicas e que dificilmente têm a capacidade de pagar rendas que são, neste município, que são muito altas. Comparando com outros municípios, o nosso município tem uma política de rendas privada e que as casas custam muito dinheiro para as pessoas poderem residir em Santa Maria da Feira. Portanto, nós temos que ter um programa específico para controlar estes custos e fazer com que a Câmara Municipal dê resposta rápida e para que se fixem mais jovens no nosso concelho. Esta é uma forma de responder também ativamente à demografia. Emílio Sousa, aqui há tempos, numa visita a uma associação, num jantar de uma associação, falava o que fazer com a demografia, como fazer com que haja um aumento na demografia no nosso concelho. E eu respondo-lhe precisamente o contrário. O que não fazer para não prejudicar a demografia no nosso concelho. E essa é uma delas. Por exemplo,
estabelecer realmente uma política de rendas a custos controlados para que os jovens possam estabelecer, aqueles jovens que a gente fala, os cérebros que saíram do nosso país e que têm dificuldades em estabelecer-se no nosso país devido aos custos e ao nível de vida que se apresenta, aos custos de vida do dia-a-dia que se apresentam a todos nós. Portanto, nós em Santa Maria da Feira temos que ter uma política ativa para a fixação de pessoas. Não é com alguns salvos-condutos que se faz aos jovens, agora como se fez aí aos jovens que nasceram no hospital e que promovem, neste caso, a entrada gratuita durante as suas vidas. Não é isso que vai fixar pessoas. Não é, por exemplo, ter uma política deficiente na saúde ou na educação que vai promover a fixação das pessoas. Não é uma política ineficiente em termos de emprego que vai fixar pessoas. É preciso realmente estabelecer uma política certa que possa promover a todos uma forma de um serviço público de qualidade na saúde, na educação. Nós temos vários casos em que as pessoas se queixam que não têm locais para colocar os seus filhos nas creches. As creches estão todas lotadas. Então é necessário também fazer uma rede pública, a rede municipal de creches, para dar resposta a essa situação. Como é que é possível uma pessoa que reside, por exemplo, em Santa Maria da Feira, na Cruz, que tenha que se deslocar para Travanca para levar o seu filho para a creche? E na realidade essa pessoa trabalha, por exemplo, no Hospital da Feira. Como é que é possível não haver resposta nesta área? Como é que nós conseguimos combater a diminuição da demografia se não temos resposta ativa em termos de educação ou em termos de saúde? E temos que realmente aplicar políticas que sejam em prol da qualidade de vida de todos nós. E a rede de creches, a rede municipal de creches que dê resposta a esta necessidade que as pessoas têm e realmente que possa desenvolver uma política ativa de qualidade para as pessoas. Irmos rapidamente, porque não falamos disso, onde é que pretendem criar o Parque de Desportos Radicais? Nós falámos na questão ali no antigo tribunal e que essa proposta não é de agora. Nós temos aquele espaço que está completamente abandonado e que a Câmara Municipal nada faz acerca deste espaço. Então é necessário realmente ter uma política que seja de integração e que aquele espaço abandonado faça parte, pelo menos, dos jovens do município, e que se fazer um parque de desportos radicais naquele local é um local privilegiado para realmente animar a cidade, e é um local que está neste momento completamente abandonado e que é necessário ter uma política eficiente para que realmente aquele espaço seja novamente um espaço cheio de cor e cheio de atividade. Vamos terminar esta conversa com uma proposta que o Bloco tem também, ou seja, a reversão ou reverter, neste caso, a reorganização das freguesias. Não é uma medida que dependa diretamente do município. Como é que isto vai ser feito? Tem a ver com a nova reforma administrativa que se fala, que pode suceder? Sim, e os municípios têm um papel muito importante em pressionar realmente o governo e de fazer realmente a reversão de uma forma planeada, sem que haja grandes tumultos acerca da divisão. Quando se está a falar da divisão de partes, podemos criar aqui alguns problemas. Mas a Câmara Municipal tem que ter o papel essencial de fazer com que esta reversão e que as freguesias com os seus recursos que se possa dividir e possam realmente dar face às suas necessidades locais. Portanto, nós achamos que a Câmara Municipal tem um papel essencial de começar a planear a reversão Mas nada garante que seja esse o modelo que vai ser seguido. Pela nossa parte, se nós formos Câmara Municipal, nós iremos, junto do Governo, pressionar
para que realmente a reversão seja o mais rapidamente possível e que esteja em conjunto com as populações, não como se foi extintas as freguesias, que o PSD e a direita, a nível do governo, quiseram extinguir as freguesias nas costas da população. Esta Câmara Municipal aplicou a mesma cartilha e que não auscultou a população e que extinguiu completamente as freguesias sem ouvir os habitantes e sem realmente apresentarem valores reais e que possam realmente, e que essa proposta seria boa para os fregueses. Pergunto-lhe, Luís, se não será um passo atrás reverter essa reorganização. Voltamos ao modelo anterior, na perspectiva do Bloco. Melhorado. Voltamos ao modelo anterior, mas melhorado. Mas há serviços, como sabe, que se perderam nas próprias freguesias e que será irreversível. Temos quase que restabelecer os serviços. Não vai ser fácil, por exemplo, pegar em bancos e pô-los em freguesias onde se perderam, não é? E quando eles estão a encerrar-se quase que diariamente. Aqui a questão é mesmo de identidade das freguesias. Por exemplo, se perguntarem a qualquer mosteiroense se ganhou ou perdeu com a extinção da freguesia, ele vai logo dizer que perdeu realmente a identidade e que... Sobre isso não temos grandes dúvidas. Agora, como é que se vai buscar serviços que se perderam e que aparentemente é impossível recuperá-los? Como esse exemplo que eu dei, mas há outros. É certo, e eu até lhe vou dizer o seguinte: nós, enquanto partido que apoia este governo, sabemos que esta luta está bem longe daquilo que é realmente a nossa esperança e a nossa mudança que se vai fazendo e a luta que se vai fazendo através dos orçamentos e de negociação de orçamentos. Mas ainda está muito longe daquilo que nós realmente queremos reverter, essa política. Mas tem que se indo fazendo, e aos poucos e poucos, também consoante o poder e o governo vai possibilitando ou não a força. Então nós iremos continuar esta força permanente para realmente reverter esta política e realmente fazê-lo também nas freguesias, mas tem que ser algo que com pés e cabeça, já que temos essa possibilidade de o fazer, temos que o pensar, temos que, em junto com as populações, fazê-lo de uma forma planeada. Não pode ser da forma como foi extinta as freguesias, como o Emílio Sousa e a Amadeu Albergaria tanto defenderam, que nas costas de populações e queriam apresentar uma redução de custos significativa e que isso não se veio a comprovar. Pura e simplesmente a única redução que houve foi de serviços e que a população neste momento não reconhece nenhum valor na extinção de freguesias. Portanto, acho que é importante, quando as coisas estão mal, é necessário realmente reverter e fazer com que elas funcionem e até melhor. Mas sem esses serviços, Luís, que se perderam quase que irreversivelmente, com esse novo modelo que o Bloco defende e que diz que ainda deve ser melhorado, eu pergunto-lhe como é que isso se faz? Que tipo de melhorias concretas é que se refere? E com a perda desses serviços, como é que as populações vão ficar melhor servidas? Nós, enquanto Câmara Municipal, poderemos fazer com que as juntas de freguesia tenham mais serviços de apoio à população. Por exemplo, na questão dos CTT, também prestar o serviço dos CTT, prestar outros. Mas para isso temos que ter mais funcionários nas juntas, temos que ter mais orçamento para as juntas, coisa que nós sabemos que não é possível também. Eu não sou contra que se reforce os orçamentos das juntas de freguesia. Mas é preciso ter dinheiro para isso, não é? Dotá-las, sim, mas o dinheiro há. A Câmara Municipal deu-se ao luxo no ano 2016 não investir 22 milhões de euros. Só porque sim, e que poderia tê-lo investido, por exemplo, em mais ação social, e que poderia ter investido, por exemplo, nas juntas de freguesia, mas não, porque tínhamos as eleições em 2017 e era necessário realmente salvaguardar os interesses de um partido só, em detrimento das necessidades reais do Conselho. E isso é importante dizê-lo frontalmente, que a Câmara Municipal, e neste caso o PSD, ao longo dos anos, sempre utilizou os meios da Câmara Municipal a seu belo prazer para obter sempre as maiorias absolutas que têm tido na Câmara Municipal. Portanto, é necessário alterar esta relação de forças e nós, enquanto Bloco de Esquerda, estamos onde as pessoas quiserem que a gente esteja.
Se as pessoas quiserem que a gente seja Câmara Municipal, nós estaremos lá com grande competência, com pessoas com muita competência, já demonstrava a nível profissional e também a nível político. Nós queremos realmente estar onde as pessoas querem que a gente esteja. E se as pessoas também quiserem que a gente faça a força, por exemplo, como variação, nós também iremos fazer a força como variação. E é isso que nós queremos fazer, dar uma posição responsável às pessoas e que as pessoas podem confiar na nossa força para fazer a diferença no município. E é isso que nós queremos, realmente fazer a diferença no município e acabar com esta maioria que não responde a nada, não responde a ninguém e que, em termos democráticos, tem muito a aprender com outros partidos, e nós, enquanto Bloco, iremos realmente apresentar uma força que irá mudar radicalmente a política do Conselho e fazer com que o Conselho seja um Conselho que as pessoas tenham orgulho em falar que são de Santa Maria da Feira, que tenham a capacidade de dizer que eu em Santa Maria da Feira tenho qualidade de vida e vivo bem, conseguimos ter um bom ambiente, conseguimos ter emprego, conseguimos ter a capacidade de deslocamento e que temos transportes públicos eficazes e capazes de deslocar para qualquer lado. Temos um Conselho que dê resposta, por exemplo, às carências na saúde, na educação, e é isso que nós temos que fazer. É isso que nós, enquanto Bloco, nos candidatamos à variação e à Câmara Municipal para poder fazer a diferença e realmente fazer uma linha e uma trajetória de modernidade para o Conselho e fazer com que este Conselho seja o orgulho de todos nós. Luís, como sempre damos um pequenino espaço, até porque isto já vai longo, a cada candidato para se poder dizer o que não foi dito ou outra coisa que entenda para acrescentar a esta conversa. Para nós é essencial e realmente mudar esta política de direita e que Emílio Sousa, Amadeu Albergaria sempre aplicaram uma política que privatizaram completamente os serviços públicos e que esses serviços públicos não têm qualquer qualidade para as populações. É necessário realmente reverter esta situação e fazer com que o município tenha respeito pelo dinheiro que investe no Conselho. E é isso que nós queremos. Queremos aumentar, por exemplo, o apoio social. Queremos aumentar, por exemplo, a transparência. Queremos ser um Conselho, queremos que o Conselho seja diferente para melhor. E é isso que a política PSD tem encravado completamente a modernização. O PSD, neste momento, em 40 anos, está no lado descendente de uma pirâmide e que não tem propostas. Não, é uma política cinzenta que não consegue dar um contributo diferente para o Conselho. Nós achamos que é essencial o Bloco de Esquerda estar no município e estar presente na variação para fazer a força que faz a diferença no país, mas também em Santa Maria da Feira, e os feirenses podem confiar no Bloco de Esquerda que nós estaremos aqui sempre para defender o interesse público de todos nós. Luís, muito obrigado. Fica-se a entrevista individual com o candidato do Bloco de Esquerda, Luís Sá, à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nas próximas eleições autárquicas. Já a seguir, o comentário a esta entrevista através dos comentadores residentes, Márcio Correia também, Alferes Pereira. Até já.